Quero saudar os queridos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria podermos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira. Temos separado este tempo no meio da semana para meditarmos sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre o Deus de promessa. Eu quero, antes de tudo, fazer uma leitura que está em Tiago, capítulo 5, dos versos 7 a 11, que diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor, o nosso Senhor, é cheio de compaixão e de misericórdia. Este é um tempo para nos lembrarmos deste Deus cheio de compaixão e misericórdia, um Pai amoroso, um Pai cheio de graça, que está pronto a nos receber, mesmo em nossas lutas, em nossas fraquezas, em nossos pecados também. Ele é o Deus que providencia o perdão e a restauração para a nossa vida. Eu quero convidar você a orar, a falar com Deus, a insistir diante deles por toda a sua igreja, por tantos pedidos que nós temos aqui. Você deve se lembrar que todas as terças-feiras estamos orando, mas também estamos ensaiando. Nosso coral de Natal está se esforçando, se preparando para no dia 19 de dezembro celebrarmos o Natal aqui na IB Parque. Eu quero lembrar que daqui 2 dias teremos também o nosso encontro mensal do HDR, com R maiúsculo, Homens do Reino. Estará conosco o pastor Nelson Domingues, ele é pastor e psicólogo, ele nos falará a respeito da solidão de Adão. Eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a estar aqui e participar. Eu quero convocar as irmãs que tem marido, filho, primo, sobrinho, genro, irmão, a insistir que eles participem. É um momento especial, nós fomentamos aqui uma masculinidade bíblica e sadia e a liderança masculina destes homens no seu lar, na igreja e na sociedade. Será um tempo especial, eu quero convidar você a participar disso. Lembrar também que a nossa Escola da Caminhada já está funcionando a todo vapor. O IBP Feliz funciona, a Escola da Caminhada dos Adultos, o Gap On e o Jan, todos funcionando. Eu quero convidar você a participar. Venha presencialmente. Está sendo um tempo muito especial. Nós estamos aprendendo a ser discípulos de Jesus Cristo. Esse é o grande chamado e talvez esse seja o mais fascinante projeto de vida, seguir a Jesus. Eu quero convidar você então a se engajar nesta oração e a participar. Ore, participe e contribua. Você é importante. Deus quer agir na sua vida. E a igreja é um dos canais pelos quais Deus fará isso. Quero convidar você, antes da meditação, a assistir o vídeo sobre missões. Também temos o desafio ainda de fazer a nossa distribuição do Evangelho de João, alcançando pessoas com essa boa notícia do amor de Deus através de Cristo Jesus. Assista o vídeo e logo em seguida vamos à meditação. Que Deus te abençoe. Segundo os dados do índice do vício em crack, entre as mulheres é de 74% e enquanto de homens é de apenas 29%. Com medo de serem consideradas incapazes por conta da maternidade, o cuidado com os filhos, as mulheres são inibidas de se submeterem a um tratamento adequado. Por isso, 1 em cada 5 usuários de drogas em tratamento é mulher.
Outro fator grave é que 55% das mulheres consumidoras de drogas tendem a financiar seus hábitos de consumo através da prostituição. Devido ao sentimento de culpa, é gerado em seus corações o medo, o desespero, e com isso os sonhos são perdidos, a esperança se esvai e elas acabam desistindo de si mesmas. Essas mulheres têm os seus sonhos frustrados, a sua esperança despedaçada. Mas nós temos uma solução, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. E por isso, a Cristolândia Feminina do Espírito Santo está há 3 anos atuando na ministração de compaixão e graça às mulheres em vulnerabilidade social. Ao entrar pela porta, elas conseguem ver a esperança retornar e os sonhos terem oportunidade de se tornarem realidade. Um lugar de esperança para uma nova vida, 14 vagas de acolhimento que possibilita essas mulheres a retornarem em suas essências. Valéria é uma das nossas acolhidas que por 18 anos estava vivendo nas ruas de Vitória, perdendo a oportunidade de abraçar os seus filhos, de cuidar, de fato ser uma mãe presente. Também perdeu a chance de se envolver na sua área profissional que tanto gosta e que tanto desenvolve seus talentos. Perdendo também, e o mais importante, o brilho em seu olhar. Para ela já não tinha mais esperança, já não tinha mais para onde ir, para onde correr. Mas para a glória de Deus, há mais de um mês, Valéria é acolhida da Cristolândia Feminina e tem tido os seus sonhos voltando em suas essências, o brilho no olhar voltando. Ela consegue se olhar e enxergar. Deus tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para minha família. Ela está restabelecendo os vínculos familiares. Os seus filhos já vêm na unidade visitá-las, amar, abraçar e dizer: mãe, hoje eu posso ver a diferença que Cristo tem feito na sua vida. Valéria tinha um companheiro que estava com ela nas ruas e também é nosso acolhido na unidade masculina, e agora os dois sonham em se casar, formar uma família debaixo dos conceitos de Cristo e mostrar que sim, Jesus Cristo é a única esperança e pode fazer toda e qualquer transformação na vida de quem deseja ser transformado. Diariamente, nossas acolhidas são cuidadas, amadas e aprendem a amar a Deus sobre todas as coisas, através dos estudos devocionais e atendimento individual ministrado pelas nossas missionárias. Nós louvamos a Deus pela existência da Cristolândia Feminina. Nós não vamos parar por aqui, vamos continuar avançando, mostrando e declarando que Jesus Cristo é a única esperança. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 5 e 6. Eu quero lembrar a você que nós estamos meditando neste mês a respeito do Deus de promessa, de algumas promessas que Deus nos faz e que são muito importantes para nós aprendermos sobre elas e aprendermos a confiar nessas promessas. Por isso eu quero convidar você então a esta leitura que o sábio registra no livro de Provérbios, no capítulo 3. Apenas estes 2 versículos que dizem o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós te pedimos nesta hora que o Teu Santo Espírito venha trazer direção à nossa vida, venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração para compreendermos, ó Deus, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos abençoa agora e a nossa oração, desde já agradecidos, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. O sábio nos fala a respeito de veredas. Veredas são caminhos. É interessante que nos primeiros 5 capítulos
do livro de Provérbios, o sábio usa esta expressão 33 vezes, querendo manifestar a importância de sabermos trilhar o caminho certo, irmos pela vereda que vai nos conduzir à vida, que vai nos trazer este bem viver do qual o sábio vai falar que nós nos tornamos inclusive amigos da sabedoria, que a sabedoria é o grande bem que podemos ter. Isso vai nos fazer então caminhar um caminho que manifesta a sabedoria, que manifesta o shalom de Deus sobre a nossa vida, mas são veredas, são caminhos aos quais nós precisamos encontrar e neles permanecer. Esta é a grande razão ou o grande desafio para mim e para você, e já era no tempo que o sábio escreveu o livro de Provérbios. Encontrar e andar na vereda certa. Nós sempre tivemos muitas opções. Nós vivemos uma geração que talvez nunca em outro momento tivemos tantas opções. Em qualquer área da vida, em qualquer situação, você pode fazer muitas escolhas, tornando-nos uma geração, uma sociedade que tem inclusive dificuldades de tomar decisões. Tamanhas são as opções que tem. Nos tornamos procrastinadores exatamente porque não sabemos como tomar as opções. Muitos caminhos são oferecidos hoje. O que estudar? Que carreira seguir, com quem casar, onde morar, são algumas perguntas que sempre existiram, mas que para este tempo se multiplicam as opções. Quando as pessoas podiam escolher assim estudar medicina ou direito, era muito simples. Hoje existem muitas profissões, muitas subdivisões, as carreiras também se multiplicam. Hoje as pessoas podem optar por não casar, mas antigamente, inclusive, essa decisão era tomada pelos pais. Hoje, mais do que nunca, no Brasil, existe a opção de ir embora, procurar um lugar que esteja mais fácil de viver. Muitas são as opções, são que caminhos eu vou trilhar, que decisões eu vou tomar, que vão dirigir a minha vida, que vão dirigir este caminhar. Mas se escolher a vereda, se encontrar a vereda certa, se transforma numa grande questão e para sempre na nossa vida, a todo instante, a cada fase da nossa vida. Andar pela vereda certa também é um grande desafio para nós. Assim que não é fácil manter-se na vereda certa. Depois que você encontra a vereda, você toma decisões que podem, inclusive, trazer a pecha sobre você, de que você é retrógrado, de que você é intolerante, de que você não tem diálogo, ou de que você é carola, especialmente para aquele que crê em Deus e que busca na sua palavra uma orientação para cada área da sua vida. Então, temos aqui o desafio de andar ou de encontrar a vereda certa e de permanecer nela. É por isso que o sábio nos diz, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará ou Ele orientará todas as suas veredas, todos os seus caminhos. Confiar em Deus é a primeira solução ou a primeira resposta que o sábio nos informa para podermos aprender a andar nas veredas certas, a encontrá-la e poder permanecer nelas. E é interessante que confiar é crer, confiar é depositar a sua fé neste Deus, crer que o que este Deus diz é verdadeiro. Confiar em Deus, então, é crer que o que Ele diz é verdadeiro. Isso implica em algo muito importante, porque se eu creio que o que Deus diz é verdadeiro, meu coração não pode estar dividido quanto ao que Ele diz.
Se eu creio em Deus, eu preciso crer no que Ele diz. Nós encontramos hoje muitas pessoas que estão exatamente com este coração dividido. Eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu busco a Deus, mas quando Deus traz a sua palavra, quando Deus dá orientação, então a gente não gosta, a gente discorda, a gente quer continuar a crer em Deus, mas não crer na sua palavra, que é uma expressão do seu caráter. Confiar, então, significa crer no que foi dito e depender do que foi dito. Uma vez que eu creio neste Deus, que eu creio na sua palavra, eu dependo também da sua palavra. Eu aprendo a confiar que aquilo que está na sua palavra, que aquilo que foi escrito, que aquilo que foi prometido é verdadeiro, porque vem da boca do próprio Deus. Isso significa que nós não podemos colocar as nossas ideias contra a palavra de Deus. Exatamente isso. Nós precisamos aprender a conformar aquilo que pensamos e aquilo que cremos e aquilo que sentimos, aquilo que Deus está dizendo, porque é verdadeiro e porque nós confiamos em Deus. Confiar em Deus passa por isso. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre depositarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, de colocarmos diante dele os nossos pedidos pela oração, pela súplica, pela ação de graça, ele diz que haverá uma paz que vai dominar o nosso coração, uma paz inclusive que não é explicado simplesmente pelas razões humanas, pelas palavras humanas, mas ele insiste que nós precisamos finalmente, irmãos, fazer com que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nestas coisas. Ele ainda coloca a si como uma referência, ponham em prática também tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ora, o apóstolo Paulo está falando exatamente, ou indo ao encontro das palavras do sábio. Olha, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é crer que o que Ele diz é verdadeiro. Confiar em Deus significa que meu coração não ficará dividido, que eu não colocarei ideias contra a palavra de Deus, que eu vou purificar a minha mente com tudo que for puro, amável, honesto, levando em consideração as referências que o próprio Deus vai apresentar para a minha vida. Então, a primeira solução do salmista é confie no Senhor, de todo o seu coração, não permita que haja divisão em seu coração. E o salmista não está sendo assim anti-intelectual, ele está dizendo que uma vez que você compreendeu a vontade de Deus, você deve colocar todo o seu esforço, todo o seu intelecto, todo o seu sentimento em conformação com esta palavra. É assim que a gente aprende a confiar em Deus, purificando a nossa mente de ideias que vão contra a palavra de Deus. Ele também diz que nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa depender da sua orientação e da sua força. Sim, Deus fala conosco, Deus nos orienta, e as duas mais primárias formas pelas quais Deus nos fala é através da sua palavra, é através desta revelação objetiva que eu posso folhear, que eu posso estudar, que eu posso meditar e que eu sou incentivado e exortado a guardar no coração se eu não quiser pecar contra o Senhor. O salmista diz que a palavra de Deus ela é mais pura ou mais doce que o mel. Ela traz refrigério para o nosso viver, para a nossa alma. Então essas são as duas primeiras formas que nós aprendemos de reconhecer a Deus. Nessa palavra objetiva que Ele manda para nós através da Bíblia, da oração, na qual nós buscamos discernimento num contato íntimo e pessoal com Deus.
aquele tempo que Jesus, como nosso exemplo de homem de oração, que gastou horas nas madrugadas em busca de Deus e que quando foi orientar seus discípulos disse: olha, quando vocês forem orar, entrem no quarto, fechem a porta e o Pai que vem em secreto vai responder a vocês. Aquilo que acabamos de ler do apóstolo Paulo: ora, a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes, o Deus de paz estará com vocês. É preciso então reconhecer a Deus através da sua palavra, da oração, da intimidade na oração. É preciso lembrar também que Deus coloca na nossa vida líderes espirituais. Lembre-se que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que, ora, Deus deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores mestres, querendo a edificação do corpo, querendo a edificação da igreja. Estas pessoas, estes líderes espirituais da igreja, são colocados para que nós possamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E por fim, depender de Deus ou reconhecer a Deus significa depender do próprio Deus agindo em nossa vida. Lembre-se que quando Jesus falava com seus discípulos, ele disse assim: olha, eu vou partir, em breve deixarei vocês, mas não os deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador, aquele que cuidará de vocês da mesma maneira que eu cuido, e ele vos fará lembrar das coisas que eu tenho dito da minha palavra. Ele estará sempre com vocês. Então, meus queridos, nós precisamos, nesse desafio, nessa promessa que Deus faz de nos trazer orientação, porque Ele vai, como diz, orientar todas as nossas veredas. Que promessa tremenda! Saber que eu não estou só e que tudo que eu tiver que enfrentar, os caminhos que eu tiver que trilhar, neles eu terei a orientação que vem da parte de Deus. Achar o caminho certo, achar a vereda certa é algo complicado. E andar pela vereda certa talvez se torne ainda mais complicado para nós. Mas o sábio diz aqui que se nós confiarmos em Deus e se nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, esta promessa de Deus vai se manifestar. Nós vamos ter clara percepção da orientação de Deus sobre a nossa vida. Nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo o maior exemplo daquele que trilhou uma vereda, a vereda da cruz, a vereda que ele sabia que deveria caminhar e que o levaria inclusive a um momento tão difícil, no qual ele sofre a rejeição, ele sofre fisicamente esta rejeição, ele é morto para depois ressuscitar. Mas ele é aquele que diz, João, o evangelista, registra lá no capítulo 5, verso 30, a própria palavra de Jesus dizendo assim: não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Jesus havia encontrado a sua vereda e Jesus havia decidido trilhar esta vereda. Ele diz ainda no verso 29 do capítulo 8, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Isso é ter encontrado a vereda certa e andar na vereda certa. Eu sempre faço o que lhe agrada e Ele sempre está comigo. Jesus é aquele que confia em Deus, é aquele que reconhece a Deus em todos os seus caminhos. E em todo o tempo recebeu as forças necessárias, a orientação necessária em sua vida. Você se lembra que logo no início do ministério de Jesus, um pouco antes de iniciar publicamente seu ministério, ele é levado ao deserto e lá vai jejuar e orar. E então ele é tentado pelo inimigo. E ele recebe orientação. Ele não está só. Diante do inimigo que o tenta, ele rejeita a tentação deste inimigo através da palavra de Deus.
ele cita para o inimigo a palavra e vence essa tentação. Jesus está em oração, em jejum e com a palavra. Quando Jesus está no Getsemane, naquele momento de profunda angústia, ele também é consolado pelo próprio Deus que envia Moisés e Elias ao seu lado. Quando o escritor aos Hebreus fala sobre Cristo e sobre como ele se identifica conosco, com a nossa humanidade, ele fala exatamente sobre isso, sobre o próprio Cristo lá no capítulo 2, no verso 13, dizendo assim que nele porei a minha confiança. Jesus, em sua humanidade, identificando-se com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, diz que a sua confiança está em Deus. E é por isso que ele é identificado como o autor da nossa salvação. Que coisa tremenda, não é, meus irmãos? O nosso Cristo é aquele que nos ensina a confiar em Deus. E ele é o autor da nossa salvação. Olha, Deus tem uma promessa para você, que Ele vai lhe orientar naquilo que você precisa, que o momento que você vive não é o fim, mas que Deus tem uma resposta para aquilo que está dentro do seu coração. Por isso o sábio diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele orientará as suas veredas. Eu quero convidar você a se apropriar desta promessa de Deus para você. Se você hoje tem uma dúvida, se você hoje ainda não sabe como agir, busque a Deus, confie em Deus, creia que o que Ele diz é verdadeiro. Não permita que o seu coração se divida, não permita que haja dúvidas em seu coração, mas caminhe nesta direção. Busque essa orientação que Deus tem em sua palavra, na oração, nos seus líderes espirituais e neste Deus que está conosco, esse Santo Espírito de Deus, que está em nós, habita em nós, intercede por nós e vai nos guiar, vai nos fazer perceber a presença concreta de Deus em nossa vida. Eu quero orar por você, fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nesta hora, o teu povo se reúne diante de Ti, buscando de Ti, ó Deus, o poder, a direção, as forças, ó Deus, para continuar firme nos seus caminhos. Ó Deus querido, visita cada um e dá a cada um de experimentar esta promessa Tua de receber orientação. Que ao sairmos deste momento de meditação, de oração juntos, ó Deus, possamos nos levantar cheios de fé e convicção, ó Deus, uma fé renovada, forças em nosso ser para caminhar, para andar na vereda, ó Deus, que o Senhor nos indica, nos orienta, ó Deus. É a nossa oração, desde já agradecidos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero terminar lhe dizendo que você não está só, que você não está tateando no escuro, ou não precisa tatear no escuro, que Deus tem uma promessa de te enviar orientação sempre, orientação firme e segura. Confie no Senhor, reconheça-o em seus caminhos e Ele vai orientar todas as tuas veredas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que